Prosseguindo, nascemos do reino da presença eterna de Yahweh com 5 coisas. Isso pode ser intimamente ligado e retratado como uma mão, mas na verdade está mais para uma árvore que fornece a cobertura para uma vida frutífera. Parte do nosso compromisso com a presença de Yahweh é entender algumas dessas coisas, para que o ambiente do reino possa realmente se manifestar através de nós. Temos um rolo de testemunho que precisamos desvendar. A única maneira de desvendar isso é se apresentar como um sacrifício vivo, abrindo as partes internas de sua vida e expondo-as à presença de Jesus, como nosso sumo sacerdote. A razão pela qual você precisa expor as partes internas de sua vida a Ele é porque Ele precisa da nossa entrega. Quando o sumo sacerdote cortava e preparava as ovelhas para o sacrifício, ele a abria, cortava ao meio e abria as 2 metades para cima. O que estava simbolizando era a exposição de todo o testemunho de sua vida, descoberto e completamente vulnerável. Então, o que Yahweh está querendo que façamos é que nos abramos para que o testemunho completo do que Ele escreveu para nós possa ser exposto, descoberto, ser desbloqueado e ser capaz de ser lido, visto, decretado e comece a se manifestar novamente. Este pergaminho atestará e falará de si mesmo, de como é no céu, de modo que tudo o que viemos do céu para fazer será visto na terra. O que amo na ciência é que ela respalda tudo o que Yahweh estabeleceu. Quando você sai do reino do céu, do reino da eternidade, você é criado como um ser espiritual eterno. Seu homem espiritual sai desse reino da eternidade, entra no ventre de sua mãe, e no momento em que seu ser espiritual toca a célula do DNA, a alma humana é formada. Essa é a vida de Yahweh, envolvendo a semente que libera a natureza da alma a ser formada, porque o homem espiritual traz consigo aquele fôlego de vida. Luz criativa e luz criada. Existem 2 fontes de luz completamente diferentes: luz criativa e luz criada. A primeira coisa com que você sai do reino da eternidade quando é liberado é a luz criativa. Você é um ser de luz criativo. Você é um ser espiritual que carrega toda a capacidade da luz criativa de Yahweh. Luz criativa é o que aconteceu quando Yahweh disse: haja luz, em Gênesis capítulo 1, versículo 3. A luz criada é quando ele colocou o sol no lugar para brilhar com sua luz. E isso será discutido em livros futuros com muito mais detalhes. Quando você pega um feixe de luz e o ilumina em um prisma, ele se estilhaça em 7 espectros de luz que chamamos de arco-íris. Quando você e eu saímos do reino da eternidade, saímos refletindo o espectro do reino da eternidade. Luz criativa, pura e branca. No entanto, quando entramos no útero, você e eu entramos no reino da luz criada. Neste ponto, começamos a assumir a natureza da medida decaída de luz, descrita como luz criada, ainda branca, mas de uma fonte diferente. Por causa disso, nosso espectro de luz eterno se quebra e se divide nas 7 cores criadas do arco-íris. Todos os diferentes espectros de luz que existem no mundo físico ao nosso redor são incríveis. Um fato científico para você. Se você pegar as cores do arco-íris e colocá-las em um teclado, como um de 7 teclas, e se você pegar todos os outros espectros de luz que são visíveis atualmente, não apenas para seres humanos,
como ultravioleta, infravermelhos, etc., que estão em criação, e colocar todos eles no mesmo teclado, o teclado alcançaria fisicamente da Terra até a Lua. É incrível quando você pega as 7 cores do arco-íris. Elas vão voltar para a fonte, que é a luz branca. Devemos ser transformados de volta ao padrão original, como seres de luz branca, refletindo completamente a glória de Yahweh. É assim que fomos originalmente criados. Você sai do reino da eternidade como luz, porque você é um ser de luz no reino da eternidade. A Bíblia diz que Yahweh é luz. 1 João capítulo 1, versículo 5. Você sai do ventre da presença e da pessoa de Yahweh para a criação, carregando o registro completo dessa luz. Fragrância. A segunda coisa com que você sai do reino da eternidade é a fragrância. As fragrâncias são coisas muito interessantes. As fragrâncias são, na verdade, uma vibração que é captada pelos pelos do nosso nariz. A Escritura diz que para Yahweh somos a fragrância de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Quando a Bíblia fala sobre a unção com óleo, as fragrâncias de Yahweh, não significa prática religiosa de colocar uma gota no dedo e colocá-la no meio da testa de alguém enquanto faz o sinal da cruz e diz: eu unjo você com óleo hoje. Não é isso que realmente significa a unção com óleo. Para entender o processo de unção com óleo, você tem que voltar ao Velho Testamento, onde o sacerdote ou profeta costumava ungir alguém com óleo. Eles pegariam um chifre de óleo, no topo do chifre de óleo havia um tampão de cera. Enquanto o profeta orava e segurava o chifre sobre a cabeça da pessoa, se essa pessoa fosse a pessoa escolhida por Yahweh, então ele testemunharia isso pelo fogo dançante em suas cabeças. Isso, por sua vez, derreteria o tampão de cera e todo o chifre de óleo escorreria sobre eles. Então o Senhor disse a Samuel: encha o seu chifre com azeite e vá. Estou enviando você para Jessé, o belemita, pois eu providenciei para mim um rei entre seus filhos. Jessé fez 7 de seus filhos passarem diante de Samuel. E Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. E Samuel disse a Jessé: todos os rapazes estão aqui? Então ele disse: resta ainda o mais novo, ele está lá apacentando as ovelhas. E Samuel disse a Jessé: mande e traga-o, pois não vamos sentar até que ele venha aqui. Então ele mandou e trouxe. Agora ele era ruivo, com os olhos brilhantes, de boa aparência, e o Senhor disse: levanta-te e unge-o, pois é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de óleo e ungiu-o no meio de seus irmãos. E o Espírito do Senhor desceu sobre Davi daquele dia em diante. Samuel veio a todos os filhos de Jessé. E até que ele encontrasse o último, nada aconteceu. Então, eles chamaram Davi, este jovem no meio do deserto, cuidando e vivendo com as ovelhas, que parecia muito corado, não era alto ou forte. Na verdade, ele era apenas um jovem adolescente que tirava cordeiros da boca de leões e ursos e os matava. Ele parecia irrelevante em sua aparência externa, mas seu coração já estava totalmente conectado a Yahweh. Samuel pega seu chifre de óleo e o coloca na cabeça de Davi, e o tampão de cera derrete, e o óleo sai do chifre. O óleo carrega frequência nele. O óleo puro tem medidas de frequência dentro dele que afetam o corpo humano. Jesus recebeu ouro, que é o bálsamo de Gileade, olíbano e mirra. O olíbano tem uma das frequências mais altas de qualquer óleo natural, em sua forma pura.
Isso tem uma frequência ressonante que pode ajudar tremendamente com sua saúde e bem-estar, especialmente com seu corpo físico. Naquela época eles não tinham antibióticos, eles tinham óleos aromáticos e misturas que eram usadas para ajudar nos campos da medicina. Então, quando a Bíblia diz: alguém entre vós está doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo. Tiago 5,14. Na verdade, significa derramar óleo sobre você e orar. As fragrâncias são tão interessantes. Quando você cheira uma fragrância, seu cérebro assimila a vibração da fragrância e você associa o cheiro a uma palavra, geralmente ensinada por seus pais quando você era um bebê. Quando os pelos do seu nariz captam a vibração, traduzida como o cheiro, os pequenos pelos do seu nariz não registram realmente o cheiro. Eles captam a frequência e a vibração, acionando a memória conectada à vibração, como um cheiro. Os pelos do nariz, não o cérebro, traduzem isso como cheiro. No deserto, certas flores de cactos cheiram a carne podre. Quando a flor do cacto produz o cheiro, ele sai na forma de um vapor, que pode ser detectado pela luz infravermelha, que é a maneira como muitos insetos a enxergam e atrai as moscas. Para eles, essa frequência e cor significa que há algo bom para eles comerem. Então vão até lá. Mas a chave é o cheiro, que atrai as moscas para que polinizem a flor, porque não tem abelha no deserto. Se você tem outras coisas ligadas à sua vida emitindo sua própria fragrância, essa fragrância atrairá para você tudo o que a reconhece como seu lar. Devemos ser a fragrância de Yahweh em Cristo Jesus, sendo atraentes para Yahweh e o reino angelical. Agora, graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo em Cristo e através de nós difunde a fragrância de seu conhecimento em todos os lugares, porque somos para Deus a fragrância de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. Se você não está carregando a fragrância de Jesus Cristo e a evidência da plataforma do que Ele está fazendo em sua vida, então você estará atraindo outra coisa para a sua vida. O que eu descobri é que as forças espirituais demoníacas alimentam a fonte de fragrâncias corruptas e vivem no produto da fragrância em nossas vidas. Nossa canção. A terceira coisa com a qual você sai da eternidade é uma canção. O DNA individual de cada pessoa vibra, e a vibração de cada pessoa tem um som e tom diferente, ou uma música, que é lançada ao nosso redor. Os cientistas podem coletar fisicamente o seu DNA, colocá-lo em um milivoltímetro e medir e ler a frequência e o som do seu DNA, que canta uma canção individual. Isso geralmente é uma expressão de adoração, a presença de Yahweh. É por isso que somos a canção do Senhor. É o nosso DNA que está vibrando e cantando uma música que deseja ser lançada. Estou confiante e sem medo, pois Yah, Adonai, é a minha força e a minha canção, e Ele se tornou minha salvação. Isaías capítulo 12, versículo 2. O problema é que se o nosso DNA está bagunçado e há algo mais dentro dele, então vamos cantar uma música diferente, que está em desarmonia com o som do céu. Isso então atrairá coisas que vivem fora da harmonia do céu. Colocar nosso corpo de volta em alinhamento é voltar ao reino da presença de Yahweh, para que nossa canção seja cantada ao Senhor. Isso é o que a Bíblia diz.
em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e entoando melodias em seu coração ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 19. É o som de quem você está vindo como uma oferta e uma fragrância diante da presença de Yahweh, tendo a semente original do coração reformada e reenquadrada para soar como Ele. Nossa equação. A quarta coisa com a qual você sai do reino do céu é uma equação matemática. Nosso corpo pode ser calculado matematicamente. Como sabemos que Yahweh é um matemático? A própria língua hebraica é uma equação matemática. Se você não sabe, precisa estudar matemática linguística e você descobrirá que a Bíblia é realmente perfeita. A Bíblia foi estudada com algoritmos computadorizados e é realmente perfeita. É incrível quando você pega o idioma hebraico original e pode colocá-lo em um programa de computador especial. É simplesmente inacreditável o que sai. Faz seu cérebro fritar. A palavra de Yahweh foi escrita por muitas pessoas diferentes ao longo de milhares de anos, mas tudo se encaixa perfeitamente, matematicamente. Isso é Yahweh em toda a parte. Você sai do reino da eternidade com uma fórmula matemática, porque na luz criada, para um objeto sólido se formar, deve haver uma fórmula matemática para medir a interferência criada. Sua fórmula matemática o forma como um ser sólido na luz criada. É esta fórmula matemática que o torna um ser sólido. De acordo com a física quântica, você mede 99,9% de espaço vazio, o que efetivamente torna todos nós em hologramas. Então, de acordo com a física quântica, você é apenas um holograma, você é apenas uma concha vazia que vibra com uma fórmula matemática na luz criada, que se move a 197.272 milhas por segundo. Para entender e ter uma ideia de quão rápido a luz criada viaja, se eu segurasse uma arma e disparasse a arma, a bala será capaz de cobrir toda a circunferência do mundo 2 vezes, até o momento em que eu tirar meu dedo do gatilho. Uma equação matemática interfere na frequência da luz criada, fazendo com que ela forme um objeto sólido. É por isso que o mundo criado ao nosso redor não é feito de objetos sólidos. Ele não existe da maneira como pensamos. É 99,9% de espaço vazio. É apenas uma fórmula matemática observada na luz criada. Se eu sou um ser de luz criativa, então este mundo está sujeito a mim, da maneira como eu fui feito antes dele. E é importante entendermos que Yahweh estabeleceu as coisas para que vejamos o seu reino vir. A ciência e o reino nunca deveriam ter sido separados. Tudo que a física quântica faz é apoiar a realidade do reino. Nosso rolo ou pergaminho de destino. A quinta coisa com a qual você sai da eternidade é o seu rolo de testemunho. Na Bíblia está escrito: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Infelizmente fomos ensinados que o nosso testemunho é aquele que Yahweh nos libertou, o que aconteceu em nossas vidas ao longo da jornada, de sermos salvos, mudados e transformados para onde estamos hoje. Isso para mim é minha testemunha e não testemunho. As coisas que eu realizei. Isso não te dá força para superar. O que o capacita a superar é realizar, fazer o que você foi projetado para fazer e o que você veio do céu para fazer. Isso é chamado de pergaminho ou rolo de testemunho.
Seu pergaminho sai da dimensão do reino, com todos os protocolos de sua função registrados nele, para andar na face da terra neste dia. É assim que você vencerá o inimigo. Quando você andar, você mostrará a medida da glória de Yahweh, que foi escrita e combinada antes de você estar na terra. Novamente, isso só acontecerá quando for desbloqueado dentro de você, enquanto você caminha para se tornar um sacrifício vivo. Davi diz: minha estrutura não estava oculta de ti quando foi feito em secreto e habilmente trabalhado nas partes mais baixas da terra. Teus olhos viram minha substância ainda sem forma, e em teu livro todos eles foram escritos, os dias feitos para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Salmo 139, versículos 15 e 16. De alguma forma Davi sabia disso, porque Davi tinha a capacidade de viver o futuro em seus dias. Veja, a chave de Davi é viver do suprimento do futuro. Se você está vivendo do futuro, o presente não pode prejudicá-lo. Davi disse coisas como: não retire de mim o teu Espírito Santo, em Salmo 51, 11. Quando o Espírito Santo ainda nem havia sido dado. João, capítulo 7, versículo 39. Descobrimos coisas escritas em nosso rolo de testemunho, que se tornaram um mistério. A única pessoa que poderia fazer essas coisas escritas em seu pergaminho é você. Só porque você está fazendo coisas boas, não significa que elas estejam em seu rolo de testemunho. Você só será recompensado pelo que está fazendo que consta no seu rolo de testemunho, pois fazer a vontade do Senhor é a execução de seu rolo, não por boas obras. É por isso que a Bíblia diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome expulsamos demônios? E em teu nome fez muitas obras maravilhosas? Então lhes direi: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade significa fazedor de suas próprias coisas. Na verdade, o que realmente significa é todas as múltiplas coisas nas quais o olho está enganchado ou preso. Se estivermos ocupados fazendo as nossas próprias coisas, nossos olhos foram cravados em algo que não estava em nosso rolo de testemunho. Uma frase favorita minha é: não vale a pena. Na verdade, na presença de Yahweh. O que iniquidade significa é que você não o conheceu. Lembre-se de que você está lá quando estiver aqui. Então Yahweh quer que nós o conheçamos aqui como era lá. Porque Yahweh quer nos levar de volta lá, de onde viemos com o pleno conhecimento do nosso pergaminho. Hebraicamente, os hebreus sempre pensam de maneira circular. O pensamento linear é grego. O pensamento grego vai 1 mais 2 mais 3 é igual a 6. O pensamento hebraico vai 1 mais 2 mais 3 é igual a 6, que é igual a 3 mais 2 mais 1. Porque o fim deve ser sempre igual ao início. Você descobre que a lei básica é que o fim deve ser igual ao começo. É a lei da primeira menção e a lei da última menção, se reunindo para formar o reino da eternidade, que é circular. Para os hebreus, a árvore do conhecimento do bem e do mal é algo que desfaz a perfeição, e a árvore da vida é algo que leva à perfeição. Muitos de nós somos alimentados pela árvore do conhecimento do bem e do mal, ao aprendermos o pensamento linear, que não chega a ser concluído. Ele para no meio do caminho. Todo o sistema educacional é baseado no pensamento linear,
que produz a morte, não produz vida no reino. Nas escolas, nós lemos da esquerda para a direita. Hebreus tem uma leitura diferente para nós. Eles não leem da esquerda para a direita, eles leem da direita para a esquerda. Os hebreus são ensinados a pensar da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita. Escrevemos da esquerda para a direita e eles da direita para a esquerda. Quando eles leem um pergaminho, eles abrem e então leem aquela parte. Eles santificam a palavra de Yahweh e então não irão expor tudo de uma vez. Eles vão ler um pedaço e então lacrá-lo e abri-lo em outro pedaço até que o pergaminho esteja terminado. Querer saber o todo agora é em grande parte uma maneira de pensamento grego. Ler o final de um livro antes do início. O pensamento hebraico significa que você abre a parte e cumpre a parte que lhe foi designada naquela estação. Isso prepara e capacita você para a próxima temporada, já que esta peça foi selada e agora está pronta. Isso permite que você abra outra peça. Um dos problemas que enfrentamos é a maneira grega de pensar e a maneira como fomos ensinados. Fomos ensinados a querer tudo e a querer tudo para agora. Infelizmente, o que isso faz é nos manter imaturos e sem responsabilidades. Para um hebreu, a abertura de todo o livro expõe o testemunho pleno, causando o nosso bombardeio e uma falta de maturidade e de testemunho, porque não está manifestado, revelado ou mesmo compreendido. Em relação ao desembrulhar do seu pergaminho, o Pai quer nos dar um pedacinho para ver se seremos fiéis com um pouco. Isso Ele faz para que possa abrir um pouco mais para nós. Quando formos fiéis com o que Ele já deu, Ele nos dará um pouco mais, até que todo o livro comece a se desemaranhar e a verdade disso comece a soar dentro de nós. Os pergaminhos são realmente interessantes na dimensão do reino espiritual. Na montanha de Yahweh há uma sala de rolagem e você pode obter informações sobre cada coisa já criada e como foi feita a partir daí. Os pergaminhos são fascinantes. As palavras neles estão escritas no que parece ser escrita hebraica. Ao usar esses rolos, cada letra e palavra sairá da página e formará uma porta que leva à revelação sobre o testemunho dessa palavra, sua função e como é ordenada a operar no mundo e no céu. Você só pode viver na palavra quando entrar pela porta aberta pelas letras. Não é uma leitura como leríamos um pedaço de papel. Um exemplo é: E o Ian desceu a estrada. A letra E sai da página, é exibida, se abre e revela uma imagem para você. A palavra desceu sai da página e faz a mesma coisa. Cada imagem é uma porta de entrada para a revelação, para que a plenitude dela se manifeste e seja revelada. Quando você começa a abrir seu pergaminho, verá que ele se comportará exatamente da mesma maneira, porque é uma coisa viva. Conforme você caminha no que consta nele, ele revelará o propósito da sua vida e o ajudará a começar a se lembrar de qual era o seu chamado desde o início. Yahweh quer que vivamos a partir da revelação de nosso pergaminho. Ele não quer que vivamos apenas de pão, mas de cada palavra que sai de sua boca. Isso ajuda a liberar o testemunho de Yahweh, porque este nosso livro deve ter uma voz e deve falar. Quando o nosso livro falar aqui na terra, ele falará e dará testemunho lá no céu. Você verá então que o pergaminho se manifesta aqui na terra. Quando ambos, o lá de cima e o daqui de baixo, estão dizendo a mesma coisa, isso formará uma imagem e uma sombra na terra de como lá está no céu.
Isso, por sua vez, irá liberar um atestado e uma descida do céu à terra, para se enquadrar em sua própria imagem, agora sendo liberado na terra. Ativação. Vamos ter comunhão. Obrigada, Jesus. Pai, queremos agradecer ao Senhor por ter enviado seu Filho à terra para nos dar um registro de seu DNA. Pai, eu te agradeço por teres coberto Maria e por ter implantado o cromossomo Yod no ventre do corpo de Maria e por ter assumido a natureza de homem, carregando a glória e a plenitude de Yahweh naquele pedaço dos 23 cromossomos. Senhor, quero agradecer-te por teres vindo à terra para nos dar aquele registro, por fazê-lo nascer em Maria, para nos dar o estabelecimento de um novo protocolo, no qual nosso corpo poderia ser transformado, para nos dar um registro envolvido dentro de nós. Senhor, quero agradecer-te porque o teu corpo carrega o testemunho da ressurreição no monte, de ser transfigurado na glória do som, da frequência e da onda da tua manifestação como plenitude de Filho. Senhor, quero agradecer-te por teres nos dado este testemunho na forma física do teu corpo. Senhor, o Senhor disse: quem come minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Senhor, esta é a vida em sua plenitude, no reino da eternidade aqui, hoje, na face da terra, caracterizada nestes símbolos que temos em nossas mãos hoje. Queremos reconhecer a importância desses símbolos de morte, ressurreição, sepultamento e tudo que está associado ao seu Filho. Queremos reconhecer o poder de cura que está na glória restauradora que o Senhor nos deu, no registro para restaurar totalmente, curar totalmente e trazer totalmente a manifestação. Pai, hoje recebemos isso como filhos, recebemos com pleno conhecimento, aceitamos de boa vontade em nome de Yeshua, Senhor. Falamos a vida de Yahweh nisso hoje, liberamos a vida e a chamamos a sua existência, a sua plenitude como um testemunho na terra, como um símbolo do Senhor. Senhor, isso não é quem o Senhor é, mas como um símbolo do que o Senhor nos deu, e reconhecemos esse símbolo hoje pela fé, em nome de Jesus que comemos hoje. Vamos comer e beber, e eu quero que você coloque as mãos em sua barriga. Pai, hoje, pela fé, eu me comprometo com o som da sua ressurreição. Pai, eu o envolvo dentro de mim e o atraio para o som do meu DNA. Eu atraio para o meu corpo o som da frequência da luz de Yahweh e a glória na montanha de Yahweh. Eu o atraio para o meu corpo físico hoje, a partir do que eu tenho dentro de mim, em nome de Yeshua HaMashiach. Pai, hoje eu desenho o registro do testemunho do teu DNA, que agora tenho em meu corpo físico. Pai, eu desenho e ordeno que entre em meus ossos, na medula de meus ossos, para que os meus ossos possam assumir a imagem da sua presença e que o meu DNA seja mudado para carregar a semelhança de quem tu és como nosso Pai Celestial. Senhor, hoje falo aos meus ossos e ordeno-lhes que vivam, que o sopro de Yahweh sopre neles, e o que está dentro de mim volte à verdade da vida, que realmente me foi dada, não essa vida que vivo hoje. Senhor, eu me comprometo com isso livremente. Eu o libero para fluir através de mim e fora de mim, para me transformar em tua imagem. Pois está escrito: assim como trouxemos a imagem do homem do pó, nós também levaremos a imagem do homem celestial. Pai, hoje eu quero agradecer ao Senhor por essa dimensão do seu reino, que é desbloqueada dentro de mim. Flua de dentro de mim para mudar meu espírito, para transformar minha alma e transfigurar meu corpo. Em nome de Yeshua HaMashiach.
Pai, hoje eu quero abençoar estas pessoas, para que o Senhor seja a sua sombra à sua direita, para que o sol não as fira de dia, nem a lua à noite. Senhor, preserve-os de todo mal, preserve sua entrada e sua saída de agora em diante e para sempre. Pai, permita que a luz da Tua presença brilhe sobre eles e que o semblante da Tua glória seja visto neles e ao seu redor. Pai, conduza-os pelos caminhos da justiça, para que a palavra de Yahweh direcione seu caminho, que a palavra torne o caminho diante deles claro, porque seus passos seriam ordenados pelo Senhor. Pai, eu os abençoo hoje com o conhecimento do reino e a transmissão e liberação do seu reino, que enquanto eles se sentam e meditam, e enquanto eles se envolvem e praticam, que o Senhor verdadeiramente os traga para a realidade de filiação. Pai, eu peço que a bênção de Yahweh comece a se assentar como uma sombra e uma cobertura sobre essas pessoas, que a manifestação do Rupá de Yahweh os envolva e se torne uma cobertura de bênçãos para eles. Senhor, abençoamos os leitores em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. I just wanna see what you see.